E aí, pessoal, tranquilo? Nesse vídeo com vocês aqui, eu vou estar resolvendo 10 questões, sendo 5 questões de direito penal e 5 questões de ECA. Então, você, é concurseiro ou concurseira, se no seu edital tem direito penal e se no seu edital tem a Lei 8.069, que é o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, esse vídeo de questões, ele sem dúvida vai agregar, né, na sua preparação. Sem mais delongas, vamos direto ao ponto. Primeira questão, tá? Questão de número um, né? Vamos começar com o primeiro bloco de direito penal, 5 questões. A primeira questão: durante um protesto contra a construção de um empreendimento público, o manifestante utilizou o megafone para conclamar os participantes a incendiar prédios do governo local, argumentando que era a única forma de chamar a atenção das autoridades. Com base no Código Penal, a conduta do manifestante configura. Então, aqui, o enunciado da questão quer que a gente aponte, né, entre as 5 opções de respostas, qual a conduta que se enquadra melhor na conduta descrita, né, por esse manifestante. Alternativa A, apologia ao crime. Alternativa B, constrangimento ilegal. Alternativa C, incitação ao crime. Alternativa D, ameaça. E alternativa E, o desacato. Candidato ou candidata, né? Possivelmente alguns de cara já foram em apologia ao crime, mas não é. Por quê? Quando estamos nos referindo à apologia ao crime, estamos exaltando de forma pública, né, uma conduta, uma conduta ou um crime, né, ou até mesmo um criminoso, né, igual a gente está numa fase onde estamos vendo aí vários MCs respondendo por apologia ao crime, né? Porque ali eles estão o quê? Eles estão manifestando seu apoio a condutas criminosas. Já no enunciado da nossa questão é o quê? Alternativa C, incitação ao crime. Olha o que o manifestante está fazendo. Ó, utilizou o megafone para conclamar os participantes a incendiar prédios do governo local. Então, apologia ao crime é quando uma pessoa vem em público, vem a público, ela vem defender, né, qual acontece com alguns MCs, que a gente vê muito notícia na mídia, que os MCs estão fazendo apologia ao crime, né, seja com as suas músicas ou com suas as formas de expressões, né? Mas, enfim, aqui nosso gabarito é alternativa C, incitação ao crime. Se você marcou a incitação ao crime, você já acertou a primeira questão. O bizu que eu já dou para você é o quê? Tá assistindo o vídeo, eu, na minha preparação, quando eu comecei a estudar para concurso público, lá em 2017 para 2018, eu assisti muitos vídeos de questões. Eu ia pausando o vídeo, lia o enunciado, né, pegava uma folha branca, uma folha branca, um caderno, enumerava, né, lia o enunciado, tentava responder e depois acompanhava a explicação do professor, tá? Aprendi muito assim. Vamos lá. Segunda questão. José, com ânimos necande, realiza disparos de arma de fogo contra Maria em 23 de maio. Deixa eu riscar a primeira questão aqui, que já terminamos. Em 23 de maio de 2022. Ela veio a óbito 2 dias depois, tendo em vista o Código Penal brasileiro em relação ao tempo do crime. Pode-se dizer que o crime se realizou em de maio de 2022 pela adoção da teoria, né? Então vamos lá, candidato, candidata. Acredito que se você está começando do zero, né, ou ainda já está estudando, mas ainda não chegou nessa parte, né, ainda não tem alguns mnemônicos ali, ainda não interagiu por completo, talvez você possa ter uma dificuldade para resolver essa questão. Em relação ao lugar do crime e ao tempo do crime, nós temos aquele mnemônico que é o UTA. Lugar, teoria da ubiquidade. Tempo, teoria da atividade, tá? Então, aqui, nessa questão de número 2, o nosso gabarito, ele é alternativa A, tá? Porque lá no Código Penal, nós temos o seguinte: considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, independentemente do momento do resultado ou do lugar do resultado, tá? Então, aqui, José, com ânimos necante, realiza disparos de arma de fogo contra Maria em 23 de maio de 2022.
e ela veio a óbito 2 dias depois, então no dia 25. De acordo com o Código Penal, né, pode dizer que o crime se realizou em qual dia? No dia que ocorreu os disparos, dia 23, alternativa A. E qual teoria nós temos em relação ao tempo do crime? Teoria da atividade. Se fosse a teoria, se eu estivesse cobrando a teoria do lugar do crime, aí eu tenho a teoria da ambiguidade. Beleza, pessoal? Seguindo aqui, nossa terceira questão, direito penal. Vamos lá. Analise o caso concreto. Bravo, sócio de um grande empresário, de um grande grupo empresarial do setor de moda, durante os levantamentos de rotina, constatou que seu parceiro e também sócio Delta havia lhe subtraído uma quantia relevante dos lucros de uma de suas lojas. Momentos depois, ao se encontrarem e após intensa discussão, Bravo, impelido pelo ânimo necante, intenção ali, desferiu 2 facadas em Delta, sendo uma na perna e outra no ombro. Em ato contínuo, ao se aproximar da vítima caída ao solo e pronto para lhe desferir o último golpe, que poria fim à vida dela, o autor Bravo lembrou-se de sua infância pacífica, dos ensinamentos de sua mãe e deixou o local. Ele foi embora, ele desistiu de continuar na conduta criminosa. Tá? Diante de toda a confusão, outras pessoas ali presentes socorreram a vítima ao hospital mais próximo, não tendo ocorrido óbito, então não houve óbito ali. Diante dos fatos narrados, de acordo com o exposto no Código Penal, né, Decreto-Lei 2.848/40, marque a alternativa correta, tá? Nós temos aqui 4 opções de resposta. Vamos lá. Alternativa A. Bravo deverá responder por homicídio na modalidade tentada. Alternativa B. Bravo deverá responder pelo crime de lesão corporal em razão da desistência voluntária. Alternativa C. Bravo deverá responder pelo crime de lesão corporal grave em razão do arrependimento posterior. E alternativa D. Bravo deverá responder pelo crime de homicídio na modalidade tentada, com previsão, entre outras, da qualificadora, para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime. O nosso gabarito ele é a alternativa B de Bravo. Bravo deverá responder pelo crime de lesão corporal em razão da desistência voluntária, porque ele poderia prosseguir na ação, mas ele não quis prosseguir. Lá no nosso Código Penal, artigo 15, ele fala o seguinte, ó, o agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados. Então aqui, Bravo, ele tinha o quê? Ele poderia ter continuado na conduta criminosa, ele poderia ter alcançado o seu objetivo, né? O homicídio consumado, mas ele não quis. Então, ele desistiu de forma voluntária. Não foi porque pessoas o impediram, foi porque ele não quis prosseguir na conduta. Então, ele vai responder por lesão corporal em razão o quê? Da desistência voluntária. Vamos lá, pessoal, para a nossa quarta questão. Lembrando que eu vou estar deixando o meu link do WhatsApp aqui na descrição do vídeo. Eu estou com projetos, cara. Você que estuda com foco, carreiras policiais, seja você que quer realizar a prova do DEGASE, Polícia Penal, tá para vir aí, Polícia Penal de Minas, Polícia Penal do Espírito Santo. Você também que almeja a carreira de GCM, eu tenho materiais para todas as carreiras. Eu vou estar deixando o meu WhatsApp, né, na descrição do vídeo. Você pode estar me enviando uma mensagem que eu vou estar, né, vou ter o maior prazer de te responder e passar as informações do material. Vamos lá, pessoal. Quarta questão. Agora aqui nós temos um crime praticado por servidor público contra a administração pública. Vamos lá. Analise a seguinte situação hipotética. O vigilante penitenciário temporário Sicrano. Alguns estados, né, Minas e Goiás, ali possuem vigilantes penitenciário temporário, tá? São pessoas que exercem a função de policial penal, mas por serem contratados, eles não são chamados policiais penais, tá? Que trabalhava na casa de prisão provisória do Complexo Prisional Policial Penal Daniela Cruvinel, mantém amizade íntima com fulana, advogada do preso Beltrano, que se encontra custodiado no mencionado estabelecimento penal. Cedendo a pedido de fulana, o vigilante penitenciário temporário Sicrano retarda ato de ofício com infração de dever funcional, a fim de beneficiar o preso Beltrano.
Nesse contexto, é correto afirmar que o vigilante penitenciário temporário Cicrano praticou o crime de prevaricação, condescendência criminosa, tráfico de influência, advocacia administrativa ou corrupção passiva privilegiada. Pessoal, o nosso gabarito é o quê? Corrupção passiva privilegiada. Por quê? Não houve uma proposta, tá? O que acontece? A advogada, né, fulana, ela não ofereceu dinheiro para o vigilante penitenciário Cicrano aceitar, né, deixar de executar um ato de ofício. Ele cedeu o quê? Ele cedeu a pedido dela, tá? Em relação da sua amizade. Então, aqui não há que se falar em prevaricação. Por quê? A prevaricação, o que vai distinguir a prevaricação da corrupção passiva privilegiada, lembrando que a advocacia administrativa é quando o servidor ele usa do seu cargo, né, para se beneficiar, para pleitear interesses pessoais, interesses próprios perante a administração pública. Agora, a prevaricação e a corrupção passiva privilegiada é o seguinte: a corrupção passiva privilegiada ela é uma atenuante da corrupção. Repara que na corrupção passiva privilegiada nós não temos a solicitação da vantagem por parte do agente público, nem o recebimento da vantagem por parte do agente público. Aqui ele deixa de praticar um ato de ofício ou retarda, cedendo a pedido ou influência de outro. Tanto que lá no Código Penal, né, a conduta da corrupção passiva privilegiada, ela tem o que? A sua pena é menor. Tá? Em relação à prevaricação, é quando o agente ele retarda ou deixa de praticar ato de ofício ou pratica contra a disposição expressa de lei para satisfazer interesse pessoal. Então, falou interesse pessoal, prevaricação. Não falou em interesse pessoal, somente o quê? Cedendo a pedido ou influência de outrem, né, e não tem qualquer vantagem financeira, eu tenho a corrupção passiva na modalidade privilegiada. Seguindo, pessoal, nossa última questão em relação ao Código Penal, questão de número 5. Ó. João, após iniciar o estágio junto à primeira vara criminal da comarca Alfa, passou a se dedicar ao estudo do direito penal para melhor desempenhar suas funções laborais. Né? O direito penal tem uma galera que é apaixonada, eu sou um desses. Assim, João, ao estudar uma determinada infração penal citada pela Constituição Federal, verificou que se tratava de um crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. Nesse cenário, considerando as disposições constitucionais aplicáveis ao direito penal, é correto afirmar que José, né, aqui a banca confundiu, né, mas é João, por ter estudado os detalhes do crime de... Então, aqui, por que é importante você ter o hábito e a frequência de resolver questões? Porque na hora da prova, cara, é isso aqui que vai cair para você, tá? E se você não souber interpretar o enunciado, você vai errar a questão. Então, aqui, repara o seguinte: o que o João estava estudando, né, sobre um crime que ele é inafiançável, né, ou seja, não há que se falar em fiança para responder em liberdade, e ele é imprescritível. O Estado, né, nunca perde poder punitivo sobre aquela conduta criminosa, sujeito à pena de reclusão. Então, tem um crime inafiançável e imprescritível e sujeito à pena de reclusão. E aqui está me perguntando, nesse cenário, considerando as disposições constitucionais aplicáveis ao direito penal, qual seria o crime que se enquadra nessa descrição? Eu tenho tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. Eu tenho terrorismo, eu tenho homicídio, racismo e tortura. Então vamos lá. O nosso gabarito, tá? Acredito que você já tenha pausado o vídeo para responder. O nosso gabarito, ele é a alternativa D de delta, é o racismo, tá? Lembrando que o racismo e a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional do Estado Democrático, eles são o quê? Eles são inafiançáveis e imprescritíveis, tá? Sujeito à pena de reclusão. Agora, eu tenho também, né, em relação aos 3T, que é tráfico, tortura e terrorismo, inclusive o homicídio também, eu tenho o quê? Os 3T, tráfico, tortura e terrorismo, lá na Constituição, fala que eles são inafiançáveis e insuscetíveis de graça e anistia, mas eles não são
imprescritíveis, eles prescrevem. A tortura prescreve, o terrorismo prescreve, o tráfico de drogas também prescreve. Agora, o racismo e a ação de grupos armados contra a ordem constitucional do Estado Democrático são crimes que não prescrevem. Então, eu posso ter crimes, né? Eu tenho crimes que são imprescritíveis, inafiançáveis, tá? Mas na hora da prova eu preciso entender o quê? Que somente eu só tenho dois crimes na Constituição que são o quê? Imprescritíveis, que o Estado nunca perde o poder punitivo sobre aquelas condutas. É o racismo e a ação de grupos armados, civis ou militares. Todos os outros, eles são o quê? Prescritíveis, ainda que inafiançáveis, mas eles são prescritíveis. Imprescritíveis, eu só tenho dois, tá? Pessoal, fechamos aqui esse bloco de direito penal. Espero que esteja fazendo sentido para você. Tá? Agora nós vamos começar nossas, né, mais 5 questões de ECA, Lei 8.069, Estatuto da Criança e do Adolescente. Vamos lá. Questão de número 6. Maria, com 17 anos de idade, pratica pequenos furtos e usa e vende drogas ilícitas por meio das redes sociais e ainda teve participação em um homicídio na região onde mora. Nessa situação hipotética, as práticas descritas são condutas consideradas pelo ECA como, né, o que o ECA diz em relação a essas condutas praticadas por Maria? São crimes, são contravenções de menor potencial ofensivo, são contravenções penais, atos infracionais ou atos ilícitos. O nosso gabarito, alternativa D, são atos infracionais. Aí você deve estar se perguntando, Diego, mas as condutas que descrevem, né, a ação de Maria são crimes. Sim, mas de acordo com o ECA. Por quê? Lembra, se eu tenho uma criança ou um adolescente que mata uma pessoa, né, um exemplo, um homicídio simples, qual conduta ele praticou? Crime de homicídio, artigo 121. Ah, Diego, mas não, cara, se a conduta está prevista na lei, artigo 121, ele cometeu o crime de homicídio. Ele vai responder por homicídio? Não, ele vai responder por um ato análogo, né, referente ao ato infracional, um ato infracional análogo ao crime de homicídio. Mas a conduta que ele praticou não deixa de ser crime, porque é uma criança ou adolescente. Ele só não vai responder por crime. Tá, mas aqui ele fala o quê? Que nessa situação hipotética, as práticas descritas são consideradas pelo ECA. Ele não falou Código Penal. Se é pelo ECA, né, todo crime ou contravenção penal em relação ao ECA se refere ao quê? A ato infracional, beleza? Então vamos lá. Questão 7. Ó, a conduta descrita como crime ou contravenção penal, quando praticada por criança ou adolescente, é considerada ato infracional. Decorre de previsão contida no Estatuto da Criança e do Adolescente que, vamos lá, a idade limite para cumprimento de medida socioeducativa é 18 anos. Alternativa B, o rol de medidas aplicáveis ao adolescente pela prática de ato infracional é taxativo. Alternativa C, nenhum adolescente será privado de sua liberdade por cometimento de ato infracional. Alternativa D, ao ato infracional, né, ato infracional praticado por criança corresponderão às medidas socioeducativas. O nosso gabarito, ele é a alternativa B, de Bravo, tá? Ó, o rol de medidas aplicáveis ao adolescente pela prática de ato infracional, ele é o quê? Ele é taxativo, tá? Ele é taxativo. O que quer dizer, Diego? Que o juiz, na hora de aplicar, né, ali a punição ao adolescente, ele não pode o quê? Ele não pode inventar moda. Ele tem que aplicar somente o que consta, né, ali no ECA, na Lei 8.079. Ou seja, o juiz só pode aplicar as medidas previstas no ECA. Não é permitido criar outras medidas para aplicar ao adolescente. Tem que respeitar o que consta no ECA. Se fosse exemplificativo, significa o quê? Que poderia ter outras medidas, mas em relação ao ECA nós não podemos ter, tá? Seguindo, nossa questão de número 8, ó. As medidas socioeducativas que podem ser aplicadas ao adolescente que cometeu algum ato infracional são, vamos lá, advertência, obrigação de reparar o dano, prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida, inserção em regime de semi-liberdade
internação e estabelecimento educacional. O prazo para a liberdade assistida é fixado em alternativa A. Vamos lá. 1 ano, com possibilidade de prorrogação, revogação ou substituição por outra punição socioeducativa. Alternativa B. No mínimo de 6 meses, podendo a qualquer tempo ser prorrogado, revogado ou substituído por outra medida. Alternativa C. Uma duração mínima de 3 anos, com possibilidade de revisão ou alteração durante todo o período da medida socioeducativa. Alternativa D. Um período máximo de 3 meses, com a possibilidade de qualquer alteração, mesmo que mediante solicitação dos responsáveis legais. Realmente, para o candidato, né, concurseiro ou concurseira, acertar uma questão como essa, que cobra prazos, né, da liberdade assistida, ele tem que ler a lei seca, ele tem que ter esse entendimento. O gabarito aqui é letra B, tá? No mínimo 6 meses, podendo a qualquer tempo ser prorrogado, revogado ou substituído por outra medida. Então, pessoal, tem uma galera aí que já estuda, né, que está sempre comentando nas redes sociais, eu só estudo por questões. Perdão, mas para você estudar por questões, você precisa conhecer o mínimo da lei, você precisa ter o mínimo de noção. Se você está totalmente do zero, dificilmente uma questão dessa você vai acertar. Talvez se você acertar é no chute. Mas assim, o ideal é quando você está estudando por questões, é você ter o mínimo ali de conhecimento para você não ficar vendido na hora da prova. Tá? O artigo 118, parágrafo 2º, comentando a alternativa B, ele fala o seguinte, ó, a liberdade assistida será fixada pelo prazo mínimo de 6 meses, podendo a qualquer tempo ser prorrogada, revogada ou substituída por outra medida, ouvido o orientador, o MP e o defensor. Pessoal, vamos lá, questão de número 9, ó. Essa daqui, esses dias aí estava conversando com uma aluna de mentoria, ela falou 14 anos, tá? Nós vamos lá. De acordo com o artigo 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente, considera-se criança, vamos lá, a pessoa até 10 anos de idade incompleta, a pessoa até 11 anos de idade incompleta, a pessoa até 12 anos de idade incompleta, a pessoa de até 13 anos de idade incompleta e a pessoa até 14 anos de idade incompleta. Pessoal, nosso gabarito, tá? A pessoa até 12 anos de idade incompleta. Diego, está no artigo 2º, tá? Do ECA. O que quer dizer 12 anos de idade incompleta? 11 anos, tá? 11 meses e 29 dias. Tem 12 anos completos até 18 anos incompletos, é considerado adolescente, beleza? Pessoal, fechando aqui nossa última questão, o gabarito está aqui no final, tá? Para você fazer o seu confere aí direitinho, se você perdeu alguma coisa. Já agradeço a vocês que estão até aqui, né, nesse vídeo nosso aqui de aprendizado. Então vamos lá, questão de número 10, ó. A internação constitui medida privativa de liberdade sujeita aos princípios de brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. Beleza. Com base na Lei 8.069, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, analisar a sentença abaixo, tá? A liberação será compulsória aos 18 anos de idade, primeira parte. Em caso de internação, o período máximo poderá ser mais que 3 anos, segunda parte, tá? Então vamos lá. Aí vem a sentença está, alternativa A, as duas sentenças correta, alternativa B, correta somente a primeira parte, alternativa C, correta somente a segunda parte e alternativa D, totalmente incorreta. Pessoal, se você tem o mínimo de conhecimento sobre o ECA, tá? Você sabe que está totalmente incorreta. Por quê? Ó, lá no artigo 121 do ECA, parágrafo 2º, ele fala o quê? Em nenhuma hipótese, o período de internação excederá o quê? A 3 anos. Então, 3 anos é o prazo máximo de internação. E o parágrafo 5º fala o seguinte: a liberação será compulsória, ou seja, obrigatória, né, aos 21 anos de idade. Isso aqui eu sei que gera uma dúvida, né? O que acontece, pessoal? Se eu tenho um adolescente que ele comete uma conduta, né, ele comete um crime e ele vai responder ali por um ato análogo, tá? Um ato infracional análogo àquele crime. E ele sofre uma medida de internação de 3 anos. Ele cometeu o crime com 17.
Só que ele foi condenado ali quando ele tinha 18 anos, veio a sentença, né, de internação de 3 anos. Ele vai ser internado. Por quê? Quando ele praticou o crime, né, aquela conduta que vai ser considerado um ato infracional, ele tinha 17 anos. Ele pegou uma medida de internação de 3 anos, beleza? Tá, beleza, com 18 anos. Quando ele completar 21 anos, a liberação será compulsória, ainda que ele não tenha cumprido os 3 anos. Então, tem o seguinte: o prazo máximo para cumprimento da medida de internação, o prazo máximo é 3 anos e a liberdade compulsória é 21. Por quê? O mesmo caso, ele está com 17 anos, cometeu ali o ato infracional, foi sentenciado a uma medida de internação. Quando saiu a sua condenação, ele tinha 19, ele pegou a condenação de 3 anos de internação. Ele vai ficar até os 22 anos? Não, por quê? A liberdade compulsória, ela é o quê? Aos 21 anos de idade, tá? Então, o nosso gabarito, ele é a alternativa D. Tá aqui para vocês, ó, o gabarito de cada questão, né? A constância vai fazer você se destacar, né? Então, o ideal é você estudar um pouco por dia, né? Um pouco assim, cada dia um pouquinho, né? Então, isso aí vai fazer diferença. Ah, Diego, eu posso estudar 4 horas, 5 horas todo dia. Pô, excelente, cara. Continua assim, você está no caminho certo. Ah, eu só consigo 1 hora, 40 minutos. Beleza, cara, mantém, tá? É, deixei aqui meu arroba das redes sociais, o meu Instagram, o meu contato aqui, meu WhatsApp. Vou estar disponibilizando também o link do meu WhatsApp na descrição desse vídeo, para que você tendo interesse, igual como eu disse lá no início, eu tenho material para a Polícia Penal de Minas, Polícia Penal do Espírito Santo, tenho combo de questões também para a Polícia Militar, tenho um material bacana para a GCM. Caso você tenha interesse em conhecer um pouco mais do meu trabalho, vou deixar o meu Instagram também. Pessoal, muito obrigado por vocês estarem comigo, né? Nessa primeira bateria de questões aí. Espero gravar mais vídeos, compartilhando um pouco mais de conteúdo e conhecimento com vocês. Um forte abraço, que o Papai do Céu abençoe todos vocês. Tamo junto!